Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre diversos temas e, né, um desses temas que a gente, precisa debater é filosofia, né, filosofia política e tentar dialogar aí com vários autores que, de uma certa medida, acabam influenciando até o próprio pensamento de esquerda, né? Embora seja, eu particularmente acho que sejam autores controversos, né? E um desses autores aí que a gente vai conversar, né, que a gente já fez esse debate anteriormente, vamos fazer de novo, é o Michel Foucault, né? Um autor que eu particularmente tenho bastante divergência com ele, né, com o autor, mas é um autor que, né, precisa, né, de uma certa forma ser discutido e precisamos entender o que esse autor quer passar aí pra gente, mesmo eu particularmente não concordando, né, com o que ele coloca muitas das vezes. E eu vi aqui o José Gabriel, né, ou Gabriel, como ele prefere ser chamado, para falar desse tema. Então, Gabriel, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Quem que é o José Gabriel? Opa, olá a todos, as pessoas que estão assistindo. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. É, é uma pergunta que até hoje eu estou meio que sempre me descobrindo enquanto profissional da área da filosofia, sempre discutindo, mas me considero como ser humano, inicialmente, como ser humano. E também, assim, eu sou profissional, como eu acabei de dizer, eu sou profissional da área de filosofia, sou formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente estou cursando mestrado também em filosofia pela Unicap, junto com, você deve conhecer, o Alberto Quelevra, a gente está cursando juntos e tal. Enfim, é, e a minha pesquisa, ela se identifica muito com a área da filosofia política e a ética no pensamento de Michel Foucault. Então, assim, como eu disse, resumindo, eu me identifico muito com essa área da filosofia, me considero um ser humano que está sempre buscando e aprofundando esse meu relacionamento com a filosofia. Eu não sei se isso responde sua pergunta, mas vamos à frente mesmo, debatendo, filosofando, fique à vontade. Maravilha, Gabriel. E a primeira coisa que a gente precisa conversar aqui, né, é em relação à biografia do Michel Foucault, né? E já te faço já uma primeira provocação. O Michel Foucault tinha uma certa aversão ao marxismo, ao comunismo, e por quê? Boa provocação. Eu espero que essas cutucadas não gere briga. Por mim, eu quero fazer um debate tranquilo, tal. Não quero que gerar nem com você, nem Que isso? e com qualquer marxista de plantão que esteja nos assistindo. Não quero causar isso. Mas obrigado por ter, como eu disse mais uma vez pela pergunta. Eu, pelo que eu li, Foucault já teve envolvimento com o Partido Comunista. Eu não sei os detalhes, mas uma versão simples para iniciarmos essa questão, ela entra na questão porque naquela época ainda havia muito esse preconceito, essa homofobia, e o Foucault chegou a sofrer algum tipo de preconceito dentro dos próprios membros do Partido Comunista, pelo que eu soube. E isso acabou não dando certo. Mas claro que houve outros assuntos. Isso aí, como eu disse, é só uma coisinha simples de início, mas tem outras coisas também que ele se diverge
nas interpretações marxistas. Nessa questão, assim, por exemplo, análise do poder. É algo que eu estou estudando na minha pesquisa de mestrado. Nessa minha pesquisa, análise do poder é muito diferente, obviamente, da interpretação marxista, enquanto, de maneira, eu não vou entrar em tantos detalhes para não perder tanto tempo, eu vou ser bem objetivo, direto, simples. É, eu, é, o poder, eles tinham os marxistas tinham uma visão mais no sentido repressivo, repressivo no sentido da luta de classes. Não sei se está dando para entender, mas é por aí esse caminho que de uma maneira mais simples, bem resumida, não estou entrando em detalhes, mas seria por aí. Enquanto que, para Foucault, o poder não se resume numa perspectiva repressiva. Ele é uma perspectiva. Existe uma coisa muito mais profunda. Eles não estão errados de ser uma questão de uma relação de um indivíduo para o outro. Mas é importante saber que ele não se limita enquanto uma relação de repressão de uma classe dominante para outra. Não é só isso que Foucault acredita, ela está muito mais além. Tem um ex-aluno do Foucault, brasileiro, que infelizmente nos deixou em 2021, o filósofo Roberto Machado, que descansa em paz. Ele, uma vez, ele até falou que mesmo se desligando com o Partido Comunista, ele ainda teve contato com alguns membros, aliás, não só com o Partido Comunista, mas de diversos movimentos sociais. Tem uma interpretação que, na minha opinião, é equivocada, mas há pesquisadores, não só no Brasil, mas no mundo, existe a possibilidade de um Foucault liberal, ou neoliberal. Não estou aqui afirmando nem discordando, não quero nada disso. Só quero afirmar que há essa abertura para a hipótese de que ele, além, enquanto um ativista político, claro que ele se envolveu muito com a área de esquerda, mas acredita-se que ele tinha algumas coisas a contribuir para a perspectiva neoliberal. Mas aí eu não sei muito desses detalhes, mas eu tenho medo de estar equivocado, mas seria resumidamente isso. Assim, Foucault, esse envolvimento, né, com os movimentos sociais mesmo, com os movimentos de resistência, melhor dizendo, isso vai ser muito, muito marcante na vida de Foucault. Tem um livro, eu posso até depois passar para você, está disponível para venda, está traduzido aqui no Brasil, que é o livro Foucault, Uma Vida Política, eu não me lembro, é do ex-companheiro de Michel Foucault, Daniel Defer, que também faleceu recentemente e foi traduzido pelo professor Hernani Chaves. Aliás, um alô, um salve aí para o Hernani Chaves, gente boa ele. Então, assim, eu não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer, mas nesse livro ele não é bem uma biografia, mas ele fala desse envolvimento político ao longo da vida de Foucault. Posso depois passar para você. Isso que eu tenho a falar mesmo. Gabriel, você fala em relação da questão do poder, né? No poder, né, os marxistas, eu particularmente acredito, o poder está na mão de uma classe, né? Você falou que, né, que o Foucault, né, é diferente, né? Aonde está o poder, então? Né? O que o Foucault entende, né, da concepção de poder? E a concepção de poder do Foucault, né, na sua opinião, não banaliza, né, a gente buscar uma perspectiva, né, de uma sociedade emancipatória? Bom,
Como posso começar? Ah, sim. Na verdade, eu não sei, eu teve uma hora que eu mencionei na resposta anterior que trata de uma relação. Para Foucault, uma definição não é a única definição, mas é uma definição, digamos, uma característica sim, fundamental para entendermos o pensamento de Michel Foucault, que é a relação de poder. Inclusive, tem pesquisadores que preferem o uso desse termo do que poder, mas, para mim, poder em Michel Foucault, na minha opinião, se resume a isso, nessa principal característica fundamental, relação de poder. A partir dessa maneira, quando você está se relacionando com uma pessoa, vamos pegar uma relação simples, de um indivíduo para o outro, fugindo dessa relação de classes. Ela não é só repressiva, tipo, eu vou impor um domínio sobre você, minha soberania sobre você. Não. Num relacionamento você pode expressar algo benéfico, algo bom, algo assim, sei lá, meu cônjuge, eu expresso meu amor pelo meu cônjuge, é uma relação de poder. E eu não sei, eu não entendi muito bem essa questão emancipatória, mas não sei se isso resume, mas também eu gosto de pegar um exemplo que eu li recentemente na minha pesquisa, é um assunto que eu vou trazer para a minha pesquisa, a questão da filantropia, que surge a partir do século XIX, que ele surge com o sentido, surge com um sentido humanitário, de você ajudar ao outro. Também tem uma relação de poder, pode ser de uma soberania, parte de uma soberania, mas tem um sentido humanitário. E, assim, isso em tese. Se isso acontece ou não, são outros 500. Eu não sei se respondi, mas é por aí que eu vejo, que interpreta essa questão do poder. O Foucault ignora, então, em cima do que você coloca, uma análise mais estruturante, né, das relações sociais? Olha, sinceramente, acredito que ele não ignora. Ele, claro, porque assim, eu estou partindo do princípio, interpretando Foucault enquanto sentido estruturalista. Estruturalista, mais especificamente, mais pós-estruturalista. Uma observação, um fato curioso e uma observação, não há registro algum de Foucault que ele se autodenomina pós-estruturalista. É uma interpretação de pesquisadores, estudiosos do pensamento de Foucault, que vão interpretar esse pensamento como o Foucault como um pós-estruturalista. Então, há uma análise estrutural nesse sentido que ele faz nas classes, não só das classes sociais, só que do que eu estudo na minha pesquisa, não só na minha pesquisa, mas no pensamento do Michel Foucault, não se resume apenas a uma análise a só o indivíduo enquanto um indivíduo de classe. Há uma coisa assim além da sua condição de classe. É isso que eu me interpreto. É isso que eu penso. E você poderia falar o que coisa além é essa, né? Porque para mim, né, sinceramente, né, pelo que eu tô, né, entendendo, né, do que você tá colocando, né, e da literatura, né, que eu tenho aí de Michel Foucault, fica uma coisa muito, na minha opinião, muito vaga, né? Muito uma coisa que como posso dizer, uma coisa muito vaga, né, em relação, né, essa questão da relação de poder. Então, a gente precisa dizer o que é, né, concretamente essa coisa que vai além das relações de classe.
Eu gostei dessa sua pergunta porque toca num assunto que eu escrevi recentemente em um artigo, que é considerar certos dispositivos que contribuem para entendermos essas questões que eu mencionei além. Por exemplo, Foucault vai levar a questão da sexualidade, vai levar a questão da loucura, vai levar a questão do corpo. E o que eu escrevi foi a relação de poder e corpo. E isso contribui na. E eu quero trazer esse assunto da relação poder e corpo para a minha pesquisa, como um fator importante no processo de subjetivação, do processo de subjetividade do indivíduo. Por exemplo, quando eu digo poder e corpo, eu não quero ser muito simplista, mas a gente pode olhar com não só no que diz respeito ao ato sexual. Foucault vai usar muitos exemplos que diz respeito à sexualidade. Por exemplo, mas um fato curioso que eu tô lendo o curso Subjetividade de Verdade, lá na década de 80, no Collège de France, e um fato curioso é que eu aprendi. Quem vai entrar nesse detalhe, que eu aprendi muito, não só nesse livro, mas também de uma pesquisadora brasileira, uma historiadora famosa, Margaret Hargo, lá da Unicamp, ela falou que tem uma questão de classe por trás disso. Não sei se te interessa. A gente entender, por exemplo, a prática sexual enquanto uma questão de classe. Já existia isso lá nos tempos da Grécia Antiga. Foucault traz isso nos livros dele, e é uma coisa que ele leva em consideração. Eu trouxe essa questão, esse fato curioso, porque vocês, como você me disse, um bom marxista e vai levar em consideração a questão das classes. Então, isso não descarta a questão da classe, a condição de classe, mas o que eu quero trazer além é mostrar esses fatores de dispositivos como a sexualidade, o corpo, para entendermos o funcionamento do poder. E, em resumo, o poder precisa ser manifestado, o poder precisa ser exercido de alguma maneira. Eu não sei se você concorda comigo, mas o poder precisa ser manifestado. Mas onde ele vai ser manifestado individualmente? No meu artigo, no que eu li, ele é manifestado através da materialização do poder no corpo. Por isso que a gente não pode ignorar esses dispositivos. Segundo Foucault, não poder, é importante levar isso em consideração. E eu trago muito isso na minha pesquisa. Tem uma relação, né? Dá para fazer uma relação, né, em cima do que você coloca com Nietzsche, da vontade de potência? Olha, se existe alguma relação ou não, eu assim, eu tenho minha opinião própria. Eu tenho medo de pôr minha opinião própria porque o pessoal que estuda Nietzsche de plantão, o pessoal marxista, eu tenho medo que eles taquem pedra em mim. Então, tudo bem eu falar minha opinião aqui? Uai, pode. O nome do canal chama Mesa de Debates por conta disso, né? Pra gente debater, expor ideias e, né, e avançar no pensamento. Beleza, beleza. Olha, pelo que eu aprendi, no que diz respeito à vontade de poder ou vontade de potência, como aí vai, são traduzidos, é a mesma coisa, ou só muda o nomezinho, ela está além do mundo humano, ela não está além, ela está além da condição humana, ela corresponde a toda uma questão das forças cósmicas. Quem aprofunda muito essa hipótese, essa interpretação, é a Scarlett Martin, lá da USP. Ela tem até um livro sobre isso. Então, se tem, eu acredito que pode ter indiretamente, mas eu trabalho
na questão, na concepção das relações, da maneira das relações de poder, no sentido de relações interpessoais, das relações de um indivíduo para o outro, que há na sociedade. É isso que eu penso. Enquanto Nietzsche, como eu penso que ele estava pensando não só algo enquanto uma condição humana, mas além de uma condição humana. Pode acontecer um fato assim, pode acontecer no reino animal, mas como eu disse, são forças cósmicas. E as forças cósmicas abrangem um mega universo de luta de forças. É isso que eu vejo. Em relação a essa questão que você fala, né, de outras formas de manifestação do poder, tá além da questão das classes, né? Me parece, né, quando que você coloca isso, você está meio que fragmentando, né, picotando uma análise em vez de fazer uma análise mais geral da situação. É isso mesmo ou eu estou equivocado? Olha, você não está 100% errado e nem 100% certo, nenhum nem outro. Mas quando eu digo das relações de poder, é porque essa é uma característica geral que nós vamos e que a gente vai encontrar do que Foucault vai trabalhar. Mas como e onde elas serão manifestadas? Pode ser através do poder disciplinar, pode ser pela governamentalidade, pode ser pelo biopoder. Então, ou seja, são essas formas, essas variações de poder que o poder é materializado, que é manifestado de maneiras diferentes. Como eu citei o exemplo do poder disciplinar, a gente vai ver isso muito lá, principalmente na obra Vigiar e Punir, e depois e muitos outros exemplos também. Mas é um exemplo que eu acho que acredito que é clássico de um dos livros mais clássicos da história de Foucault, o famoso Vigiar e Punir. Entendi. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da sexualidade, né, em Foucault, né? Qual que é a importância de debater esse tema, né, dentro aí do pensamento, digamos assim, Foucaultiano? Olha, é uma pergunta que eu ainda estou querendo realmente encontrar, mas assim, pelo que eu me lembro, Foucault não é o único. Tem outros também, hoje também, não só no tempo dele, mas também hoje. Mas Foucault vai ser um dos grandes pioneiros da história da filosofia a trazer a sexualidade como objeto de estudo da filosofia. Eu tive essa dificuldade, eu queria realmente entender por que Foucault vai trazer com isso. Eu me lembro que alguns pesquisadores que eu soube vão trabalhar essa questão assim, como é que eu posso dizer? Desculpa, que eu estou meio nervoso, então é, Respira e depois você vai. perdão pelo meu nervosismo. Mas tem pesquisadores que falam assim que por trás dessa questão há uma prática de verdade. Foi algo assim. Isso que eu estou dizendo é uma ideia resumida da importância da prática sexual enquanto produção de verdade. Eu ainda tenho dificuldade de entender essas questões enquanto prática de verdade. Eu recomendo cursos, o livro, eu recomendo muito Subjetividade de Verdade, O Governo dos Vivos, porque ele traz essa questão
da sexualidade no sentido enquanto algo relacionado a uma produção de verdade. E eu tenho e eu quero trazer uma observação. Quando eu toco o assunto sexualidade não se resume apenas ao ato sexual. Por isso é tão importante sabermos o impacto assim da extensão dessa dimensão do que diz respeito da questão da sexualidade. Porque nós associamos a sexualidade, por exemplo, o desejo enquanto um prazer sexual, quando nós tocamos no assunto do que diz respeito ao desejo. Porque nós associamos a um determinado objeto uma questão sexual. São esses tipos de questão, são esses tipos de assunto que Foucault, que os pesquisadores acreditam que isso vai despertar esse interesse em Foucault entender o porquê da questão da sexualidade enquanto objeto de estudo da filosofia. E eu posso fazer uma recomendação de um curso, de um curso não, de uma palestra online. Fica à vontade. Tem uma palestra online do professor Hernani Chaves, que ele fala sexualidade e verdade, e ele aprofunda dessa relação. Está disponível no YouTube, quem quiser, sexualidade e verdade, no pensamento de Michel Foucault, só pensando no YouTube mesmo, com o professor Hernani Chaves. Recomendo muito. E é isso que eu vejo mais assim, relacionado a uma produção de verdade. Falar um pouco aí de microfísica do poder, né? Acho que essa discussão toda leva a gente a pensar, por exemplo, a microfísica do poder. O que isso significa? Eu vou tentar ser bem didático possível. Eu gosto de falar dessa maneira. Micro, prefixo quer dizer pequeno, e então a gente pode entender como assim um poder pequeno, um poder menor. Olha, porque a gente, não só os marxistas, todos os estudiosos da área política, de maneira geral, a gente está muito acostumado a estudar essas questões do nível do macropoder, como a questão de Estado, as instituições políticas, as grandes organizações políticas. E isso é uma questão que Foucault, assim, e ele leva em consideração a relação do micropoder. O micropoder é numa categoria, como eu mencionei antes, é uma situação, por exemplo, de um indivíduo para o outro, que ocorre na sociedade. Por exemplo, a minha relação de poder com você, você comigo, você com seu cônjuge, você com algum membro da família, com um amigo, você com um cidadão, um pedestre. Enfim, são categorias pequenas que habitam o micropoder. É isso que Foucault vai levar em consideração. E na minha pesquisa, eu quero levar em consideração esse micropoder como uma base para formar essas categorias da macropolítica. Bastante interessante. E que bases seriam essas, né? Seria algo, não sei, de baixo para cima, né? Que bases que seriam essas aí que você fala? Olha, em termos de questão de classe, de uma pirâmide de classes, pegando um termo bem marxista mesmo, eu seria essa relação, assim, de maneira resumida, essas relações menores de baixo para cima. É por aí que eu falo nesse sentido. Elas são a base não só porque elas são menores, mas são lá que podemos encontrar a resposta para a formação
de entendermos a formação de categorias maiores, como da macropolítica, como mencionei, a questão do Estado, as instituições, as organizações políticas. Na minha pesquisa, eu acredito que podemos entender também, por exemplo, se tem um cidadão que se relaciona de uma maneira preconceituosa com outro, no nível micro, do micropoder, imagine o que ele pode fazer no nível macro. É isso que eu quero trazer. Mas eu quero. Então, vou fazer uma provocação para você, então, Gabriel. Se um indivíduo, por exemplo, tem uma manifestação, por exemplo, racista, né, com outro, isso não, ele não está expressando uma ideologia de uma classe dominante, né, e que sustenta uma estrutura de dominação que precisa, né, legitimar que certos setores da sociedade sejam explorados. Isso não faz mais sentido do que pensar essa relação apenas na questão micro? Se eu te disser que você tirou as palavras da minha boca, você acreditaria? Olha, realmente eu justamente pensei nesse tema do racismo. Só que o que eu entendo a questão do racismo é enquanto uma consequência que foge assim, ela não se resume a uma questão, na minha interpretação, uma questão apenas ideológica de uma classe dominante, mas ela pode ser também fruto de uma produção cultural, de uma cultura racista. Aliás, eu não sei se é um termo pesado, eu não sei se é um termo exagerado de dizer cultura racista, não sei, mas eu falo no sentido assim, enquanto produção cultural. Eu estudei muito antropologia, eu já muito também exagero, mas eu estudei alguma coisa de antropologia e eu entendo a questão da identidade cultural que ela pode ser um fator que vai contribuir para a formação de maneira ideológica, não só de maneira ideológica, mas também ela é uma afirmação do indivíduo sobre o outro, a maneira de uma formação da mente, por isso governamentalidade, uma questão da mente, do psicológico. Por isso que é importante levar em consideração fatores de nível psicológico. Quando digo psicológico, seja ele individual ou questão coletiva. Isso, para mim, está além da ideologia. Mas, o Gabriel, quando você fala, né, da questão cultural, a gente não teria que buscar as bases materiais dessa reprodução, dessa cultura, embora eu acho que é complicado lidar. Eu acho complicado lidar, né, por exemplo, a questão do racismo como algo cultural. Eu acho que é um negócio que seria bastante questionado, que parece, né? A gente não teria que buscar, embora acho que, não sei se questionado ou não, enfim, eu posso estar falando uma imensa de uma bobagem, mas você não teria que buscar as bases materiais dessa cultura, né, de modo assim, por que que a sociedade é assim, né? Buscar a raiz do problema. Não, faz sentido buscar a raiz do problema. Eu conheço, não com profundidade, mas eu gosto muito de buscar autores. Eu não cheguei a me aprofundar com ênfase, mas eu quero ler eles. Autores como, não sei se você ouviu falar, como Achille Mbembe e Frantz Fanon. São autores que nos últimos anos ganharam muito espaço pela essa questão, não só contra o racismo, mas pela importância do tipo de pensamento também. Eles têm
algo importante a contribuir. E isso, assim, eles falam de maneira... Eles tocam de assunto bem profundo do que, na minha opinião, do que eu entendi deles, estão além do que uma interpretação de uma dominação de classe. Seja uma questão ideológica de uma classe dominante, não é só isso. Há uma questão profunda. Fanon, por exemplo, a formação dele, ele tem formação em psicologia, ele foi psiquiatra, e ele toca muito no nível psicológico. Enquanto eu falei anteriormente da importância desse nível psicológico, dessa questão de, como posso dizer, o fator psicológico do indivíduo pode ser um fator, pode influenciar não sei se está dando para entender o que eu estou dizendo, mas é por aí mesmo. E, Gabriel, aonde entra a questão do poder econômico, né, para o Foucault? Olha, eu acredito que é um impacto do capitalismo. Eu não cheguei a aprofundar com detalhes, mas quando ele propõe essa análise do biopoder, da biopolítica, ele não descarta também. Ele traz as questões da biopolítica, quer dizer, do neoliberalismo mesmo, do capitalismo, em modo geral. Então, isso eu não sei realmente os detalhes, mas é por aí que ele traz essa questão. E eu gosto de pensar que o impacto econômico do capitalismo interfere e influencia a maneira de como podemos se relacionar um com os outros. Eu não vejo como uma questão de classe, na minha opinião. Aliás, não só questão apenas de classe. Não é só questão de classe, mas ela pode também ir além do que uma simples questão de classe. É isso que eu penso. Ô Gabriel, é, esse debate está muito pano para manga, isso que é legal, né? Quando o Foucault, né, faz essas críticas, né, a gente, né, tá, né, debatendo essa questão. O Foucault ele tenta, né, criticar o marxismo como um todo ou o marxismo, né, o chamado marxismo vulgar, né, que o pessoal fala, né, a vulgarização do marxismo, né, porque ao meu ver quando você faz essas críticas, coloca essas questões, né, você, né, muitas das vezes você bate no marxismo vulgar, em vez de bater no marxismo, digamos assim, marxismo raiz. Olha, com sinceridade, você é a primeira pessoa que eu conheço que usa esse termo marxismo vulgar. Eu juro que eu não tinha ouvido falar desse termo, perdão minha ignorância, mas eu não interpretei como marxismo vulgar, eu nem sabia da existência dele, então assim, eu tento pegar questão do que eu cheguei a ler. Tem um vídeo que, na verdade, é um capítulo da Microfísica do Poder, tá no YouTube, lá no canal do Gap Filosófico, lá que eu faço com o Alberto, e a gente toca nesse assunto, a questão, eu acho que é sobre poder popular, um debate sobre marxismo, e essa questão da influência marxista. Por aí, não sei, como eu disse, eu estou com dificuldade de responder essa sua pergunta, e por isso eu achei até meio estranha, marxismo vulgar. Caramba, você nunca escutou esse termo? Porque esse termo é um termo que muitos usam, né? O chamado marxismo
Fulgar. Agora eu fiquei um pouco espantado. Você falou do poder popular, então vamos entrar nesse assunto, né? Embora eu sou crítico dessa terminologia poder popular, né? Que ao meu ver o poder popular não define exatamente, né, uma questão de classe aí, né? Como que você vê essa questão, né? Esse debate do poder popular, você enquanto Foucaultiano? Ai, aí você pegou pesado comigo. Mas, Mas aqui a intenção é fazer isso mesmo. ai, ai, ai meu Deus. Eu, assim, em primeiro lugar, assim, eu acho exagero esse uso do termo Foucaultiano, assim, comigo. Mas, mesmo assim, considero um elogio e obrigado. Mas eu no que diz respeito ao poder popular, eu ainda tenho minhas dúvidas, porque não, para mim não foi um texto fácil de ser debatido. Eu tive que entender ambos os lados e, e eu ainda não cheguei a conclusão nenhuma. Desculpa, mas é um texto difícil de se entender nos meus padrões, mas eu, assim, pelo que eu ainda bato na tecla da importância das relações de poder, da questão, como disse, ela não se trata de uma relação de classe, mas uma relação entre os indivíduos presente da relação de poder. É isso que eu defendo de maneira geral, não só nesse capítulo da microvisão do poder, mas de maneira mais geral mesmo, que eu quero trazer no pensamento de Foucault. É isso que eu levo em consideração. Gabriel, vamos aí para 12ª provocação aí da nossa live. Quando eu estava, né, na faculdade, né, de Ciências Sociais, né, se eu não me engano, no segundo ano, eu comecei a ter Foucault, né, na ciência política. Aí eu peguei o texto, né, do Foucault, né, sobre o fascismo. Aí eu li o texto, fiquei pensando, já tinha lido algumas coisas por conta própria sobre o fascismo, né? Um texto muito bom do Trotsky. Aí eu fiquei pensando, né, fascismo, o que que o cara quer dizer, né, na concepção dele de fascismo? Aí eu te faço uma seguinte provocação. O Foucault não banaliza essa concepção, né, do fascismo? Eu, assim, antes de responder, eu só quero saber, eu acredito que é para uma vida não fascista. Tem um prefixo de negação. Sabe se é esse mesmo? Isso, acho que você lembrou o nome do texto, para uma vida não fascista, mas ao paralisar. Porque vou tentar falar. Eu acho, uma das críticas que eu faço, que eu tenho para a própria esquerda, que a esquerda banaliza muito o termo fascismo. Fascismo se tornou qualquer coisa, né? Eu lembro nesse último final de semana tendo uma discussão com uma amiga muito querida minha, né? Eu sou São Paulino e ela falou: pô, a torcida de São Paulo é uma torcida meio fascista, né? E não é muito bem verdade, né? E eu acho que a esquerda banaliza muito o termo fascismo, né? Tipo, o fascismo se torna qualquer coisa. O Foucault não chega a banalizar esse termo, o termo fascismo, ao escrever esse texto por uma vida não fascista? Olha, se eu não me engano, esse texto é, na verdade, um prefácio da edição estadunidense do livro Anti-Édipo, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, publicado lá nos Estados Unidos. Como eu disse, é um prefácio. Infelizmente, não sei por que motivo,
que uma das minhas maiores reclamações de não terem sido publicados aqui no Brasil. Esse prefácio. Eu fico revoltado com isso. Mas assim, como ele entra para uma questão mais uma questão que até você pode até conversar com o Alberto melhor sobre a esquizoanálise e toca muito a questão psicológica. E é isso que não sei se vai responder sua pergunta, mas essa questão da banalização do fascismo, é isso o termo que você usou? A banalização do termo fascista. Ah, sim. Eu acredito que assim eu não interpretei dessa maneira. Porém, eu acho importante porque ele leva em consideração esses aspectos do nível psicológico para nós não cairmos na questão do fascismo. Agora, se ele faz isso de trata de uma banalização ou não, eu acho que isso é um outro 500, uma outra discussão para a gente trazer, que eu até concordo com você, que houve essa banalização, esse exagero da banalização do termo fascismo, mas vamos ver assim, mas como eu disse, ele quer analisar maneiras para a gente não cair no fascismo, principalmente do nível psicológico. Entendi, embora eu discorde disso, né, bastante, acho até meio preocupante, na verdade, esse tipo de análise, né? Eu vou dizer por quê, porque né, a gente fala muito de fascismo, 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 e quando chegar o fascismo mesmo de fato, né? Como é que a gente faz? A gente se perde nessas análises porque, né, uma análise tem que servir aí pra gente atuar na realidade, né? Olha, eu vou ter o seu direito de criticar ou não, de discordar ou não aí, mas eu acredito que é importante levarmos em consideração o aspecto físico, não só, como posso dizer, psicológico, porque isso envolve. Tem um livro, não é de Foucault, eu acho que é de Georges Bataille, não sei se você conhece, eu não sei se está certa a minha pronúncia, que ele trabalha essa questão da análise psicológica do fascismo. Talvez o fascismo é mais profundo. Quem pesquisadores que acreditam que temos um possível fator psicológico que pode contribuir para um possível potencial fascismo interior da gente. Eu posso estar equivocado, mas, como eu disse, eu acho importante nós levarmos em consideração as bases psicológicas. Eu conheço até pesquisadores que acreditam que certos processos políticos que, por exemplo, foram apropriados em benefício da questão do fascismo, como a questão dos afetos. Um exemplo que eu gosto de trazer aqui no Brasil é o Vladimir Safatli. Ele, para mim, assim, traz esse exemplo, esse aspecto dos afetos ter sido apropriado para manipular as eleições. Eu não sei se ele usa essas palavras, mas ele defende, eu defendo até, eu e ele defendemos a tese de que os afetos enquanto fator ter sido apropriado para influenciar as relações das pessoas para intervir na política. Não sei se está entendendo a minha lógica, onde eu quero chegar, mas é isso que eu defendo. Sim, o Foucault, ele, né, eu tava conversando, eu fiz uma live, na verdade uma live, uma entrevista parecida com essa, com um ex-professor de filosofia,
E o Foucault, ele enxerga uma nova perspectiva de sociedade em cima, né, disso tudo que você coloca. Qual que é a perspectiva, né, de mudança, né, na sociedade, de emancipação da sociedade que o Foucault tem? Interessante você trazer isso, porque eu uma vez que eu via ele, eu queria trabalhar essa questão, mas no que eu, ao longo dos anos, de muito tempo, que eu leio, que eu estudo Foucault, eu não interpreto como no sentido utópico. Eu não vejo o Foucault como uma questão utópica. Aliás, sobre esse tema, eu tenho um livro, está traduzido aqui no Brasil, que é Heterotopias. E o corpo é heterotópico, não estou lembrado, mas tá aqui disponível para vender aqui no Brasil. Vai ver na internet aí. Eu posso até depois passar para você esse livro. Essa questão, assim, para mim, eu acho, na minha opinião, eu acho esse termo inteligente ao se aplicar ao Foucault. Por quê? Porque eu não vejo ele como um autor utópico e nem como um autor distópico. A gente está muito acostumado a resumir um como uma coisa ou outra, porque não pegamos o meio termo, ou aliás, pegamos uma outra interpretação. E eu, por isso que eu estou pensando, por isso eu acho inteligente o uso desse termo, porque ele traz características de ambos, tanto o lado utópico como o lado distópico. A realidade é heterotópica, ou seja, ela é ampla. Ela tanto pode acontecer coisas boas como coisas ruins, e vice-versa. Eu não vejo como uma. Mas eu cheguei a pesquisar, por exemplo, a importância da prática de liberdade numa eu não espero que eu espero não irritar você assim, tipo, como assim uma sociedade disciplinar libertária, mas pode trabalhar a liberdade, mas eu posso estar sendo exagerado, mas um aspecto da importância da disciplina, ela pode trabalhar a questão da liberdade. Eu escrevi uma vez um outro artigo que eu cheguei até a escrever e eu trago essa questão da liberdade como um fator importante na educação, um fator presente na educação, mesmo utilizando os elementos da disciplina, porque a gente está muito vendo disciplina como algo negativo, e ela não é só negativa, podemos usar disso para trazer algo benéfico. E um exemplo que eu trago é a importância da prática da liberdade. E eu vejo dessa maneira. É a maneira como eu enxerguei, principalmente na questão da importância na educação. É isso que eu trabalho, quer dizer, o que eu trabalho no artigo. Mara, a gente ir fechando essa ótima conversa aí que estamos tendo aí com o José Gabriel, o Gabriel, né? É, a questão do poder, então, para Foucault. O poder é uma coisa. Porque para o Marx a dominação, né, de classe, a dominação do poder é algo visto como algo, né, ter a capitalista, né, como algo ruim. Aí na sociedade como socialista, né, com a ditadura do proletariado, é visto como algo, é, benéfico, algo bom, né, dentro do marxismo. E para o Foucault, todas as relações de poder aí que você coloca é algo positivo, negativo, positivo e também negativo, né? Como que, né, o Foucault vê essa questão? Olha, na minha interpretação, ele não está preocupado, Foucault não está preocupado em dizer se é uma coisa boa ou ruim. Na minha opinião, há espaço, assim, eu acredito que eu leio para Foucault, há espaço para ambos os elementos, tanto alguma coisa boa ou ruim. A questão é a relação.
de como essa relação é manifestada. O poder, já que ele é materializado pelo corpo, e ele passa pelas relações individuais, de um indivíduo para o outro, é isso que interessa para Foucault. É isso, as relações que constitui a relação de poder. É isso que eu acredito e uso na minha pesquisa. Para a gente finalizar aqui, Gabriel, agora saindo totalmente dessa discussão aí do Foucault, né, você tem um canal no YouTube, se eu não me engano, que é o 555. Pelo menos o Alberto passou o seu contato no telefone dessa maneira. Fala um pouquinho aí desse seu projeto aí pra gente, né? Já divulgando aí, né, o seu trabalho, né? Os seus trabalhos. Olha, quem eu tenho só que agradecer ao Alberto, que o Alberto aqui tá quebrando muito esse galho para mim, assim, eu tô meio que desorganizado, essas coisas, mas eu só tenho que agradecer ao Alberto. Como posso dizer, eu ainda tem muita coisa que eu ainda tenho que me organizar direito e não tenho como confirmar aqui no, no momento. Eu até participo de grupo de estudo sobre Foucault, então também, então fica a dica também quem quiser participar de grupo de estudo mesmo, que eu participo lá pela Universidade Federal da Universidade Federal da Paraíba, para disseminarmos esse. Disseminar também é exagero, mas para participar da leitura desse pensamento do Michel Foucault. Maravilha, então, José Gabriel ou Gabriel, né? Estamos encerrando aqui mais uma atividade, mais uma entrevista do Mesa de Debates, mais uma live. Quero aqui agradecer a sua participação, né? Dizer que eu gostei bastante aí desse debate, né? Que é um debate bastante importante, né? Que precisa ser feito, né? De uma maneira séria, expressando aí todas as divergências, tá, né? E que acho que acrescenta bastante aí pro canal. Eu não fiquei nervoso, né? Bravo com nenhuma das suas colocações, muito pelo contrário, né? Porque o canal, né, chama Mesa de Debates. Então eu passo aí a bola novamente para você, Gabriel, para você fazer suas considerações finais. Olha, Guilherme, muito obrigado. Muito obrigado por você ter aberto pelo convite, aqui no mês de debate. Obrigado pela atenção de qualquer pessoa que esteja assistindo aqui nesse momento. É, e pela paciência também. Desculpe, que eu sou nervoso aí, mas muito obrigado. Divergência sempre vai existir. Não é uma coisa de antes, nem de agora, mas sempre vai existir. O que a gente pode usar disso é aprendizado para trabalharmos as relações de poder. Olha aí a relação de poder aí. É isso que eu acho que, de mesmo assim, e obrigado mesmo, de maneira geral. Valeu mesmo, Guilherme, e desejo, assim, tudo mesmo. E bom trabalho mesmo aqui pelo canal. E estamos aí em frente e a luta continua. E horta, né, que a luta continua. Então, né, lembrando aí pro pessoal, né, agradecendo mais uma vez ao Gabriel e lembrando também, né, de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente os nossos vídeos, né? Isso é importante aí para o engajamento, né, do nosso canal. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco,
TikTok e Instagram, Mesa de Debates. E para além disso, quem puder, vou aí com o Pix 385-007-02800, CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço a todo mundo. Tô com fome, não jantei ainda. E fui.